Este é o podcast da Revista Brasileira para Cegos, RBC. Entrevistas, mensagens e informação. É o Pode Falar RBC, compartilhando ideias com você. Este episódio é o registro da live Enamorados, que fizemos no perfil das revistas Pontinhos e RBC no Instagram, no dia 10 de junho, em homenagem ao Dia dos Namorados. Nossos convidados, o casal Aline Kantia e Fernando Chagas, são produtores musicais que caminham lado a lado por uma estrada repleta de cultura, arte e muito amor. Com vocês, Aline e Fernando. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live das revistas RBC e Pontinhos, trazendo bastante informação para vocês, diversão, informação, cultura. E como não podia deixar de ser, esse mês, no mês de junho, tão próximo do Dia dos Namorados, a gente elaborou, pensamos numa live bacana, em que trouxesse uma história de amor para contar para vocês, com bastante música, poesia, arte, cultura, né? Então, nós convidamos um casal muito querido, né? Ele foi meu aluno até, o Fernando. Fernando foi meu aluno lá na Ferlagos, na época de... lá em Cabo Frio. E deixa eu ver aqui opa, e a mulher dele que vai fazer parceria também com a gente aqui hoje, que os dois vão ser os nossos convidados de hoje, né? Espero que a gente tenha assim, um momento muito bacana de música, de muita descontração. Deixa eu ver se eu consigo. Ela entrou, ok. Eles já estão aqui. E é isso, Dia dos Namorados, todo mundo. Ei! Oi! Fernando e Aline, sejam muito bem-vindos ao Instagram da RBC e Pontinhos. Em nome da comissão editorial, estou aqui agradecendo a participação de vocês, o tempo que vocês estão disponibilizando para a gente, né? E antes de vocês falarem, eu vou apresentar vocês. Estava esperando vocês entrarem, né? Então, deixa eu virar aqui um pouquinho para minha cola aqui no computador, né? Então, vamos lá. Vamos às primeiras damas. Por favor, com certeza. Aline Kantia, não é isso? Falei certinho. Falou certíssimo. Aline Kantia é narradora de histórias e presidente do Instituto Cultural Abre a Palavra. Coordena projetos como a Candeia, Mostra Internacional de Narração Artística, Caldos, Causos e Violas, Contos com Vinho, podcast Histórias com Café, que eu já escutei alguns episódios, achei maravilhoso. Legal. E outros encontros entre livros, afetos, memórias e pessoas. Para dialogar com sua prática de narradora, fez mestrado em estudos literários e doutorado em educação. Que chique, hein, gente? Nossos convidados hoje estão máximos. Assim. Vamos lá. Agora, Fernando. Fernando, né? Velho conhecido do tempo de Cabo Frio, foi meu aluno. Pode falar, eu não vou me sentir mais velha do que eu já sou. Foi meu aluno na faculdade. Músico, ator e produtor cultural. É diretor da Arte Produção BH. Desenvolve trabalhos com direção musical de espetáculos de dança, teatro e narração de histórias. Atualmente coordena a Mostra Internacional de Violão de Belo Horizonte. Sons da Cidade se dedica à sua pesquisa de doutorado sobre teatro brasileiro e português, na Universidade do Minho, em Portugal. Gente, esse menino é um orgulho. Para quem foi professora dele na faculdade, é um orgulho muito grande, né? Nossa! E aí, ó? O que vocês me contam? Vamos lá, devidamente apresentados.
Oi, Leia. Assim, é uma alegria estar falando com você, assim. Acho que os caminhos vão se cruzando aí, né, na vida. De certa maneira, eu sempre penso que os iguais acabam estando perto, né? Mas os iguais no sentido amplo, né? Uhum. Dessa percepção, né? Então, você é uma professora, né? Da literatura, das letras, né? Da arte. Então, é muito bom, né? Um tempo depois, a gente poder estar se encontrando, conversando, dialogando, trocando experiências. Então, assim, é uma alegria muito grande, né? Poder estar aí conversando com você, né? A gente que, né, eu estudei com você lá na Fundação Educacional da região dos Lagos, né? Ferrari, lá num Ah, tempo atrás, entendi. né? E foi um período muito rico, foi um período de muitas descobertas, assim, e foi muito importante, né, ter passado lá pela Interlagos, né? A gente tem aqui no Instituto Abra a Palavra, né? A Aline depois pode falar um pouquinho, a gente trabalha muito com essa interlocução, né, entre esse saber que é ali da base, é o saber do povo, é o saber popular, o saber da cultura que é feito espontaneamente, né? Nesse trânsito também com conhecimento acadêmico, as pesquisas, né? Então a gente tem muito esse respeito também por esse saber, mas foi importante para a gente também passar por esse lugar da academia, da pesquisa, e eu agradeço muito a você, né, que fez parte dessa formação minha inicial, né? Então, estou muito Inicial, contente, muito inicial, só feliz. inicial. E você, Aline, o que que você conta pra gente de você? Conta aí um pouquinho. Então, queria Você eu tô agradecer conhecendo agora, também. né? É verdade, a gente conversou um pouquinho, né? Descobrimos aí várias afinidades também, né? Principalmente pelo trabalho que eu venho fazendo, assim, junto à Obra Palavra, com acessibilidade, né? Sim, isso é Pensando importante. as narrativas, assim, que cheguem a todas as pessoas, né? A todas as vozes, a todas as escutas, né? Aos diferentes sentidos. Queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui, escutando a gente, que está aí do outro lado, agradecer você pelo convite, agradecer o Fernando aí, né, meu companheiro de caminhada, de várias jornadas que a gente tem É, juntos aí, né, de vida, de arte, de trabalho, de burocracias. É muito legal estar aqui, a gente podendo, né, compartilhar um pouco do que é a nossa vida, do que é o nosso cotidiano, né? Como a gente vem sobrevivendo e vivendo, né? Nesse caos atual. nesse que a gente está sobrevivendo, né? E como é que é a história de vocês se cruzaram? Porque a gente não pode esquecer que a gente está com o foco, né, na questão do amor, do namoro, dessa sensibilidade toda que é tão próxima aí do Dia dos Namorados. Como foi que vocês se conheceram? Você disse que ia me contar uma história, eu falei assim, não me conta antes, porque eu quero ter a mesma sensação que todo mundo que estiver assistindo. Eu vou contar. Se eu contar alguma Tá, coisa, você complementa aí. depois Você fala, não foi bem depois eu conto a minha assim. versão, né? Porque É, sempre tem umas versões, né? Comente depois. O lado B do disco, né? é. Então, eu conheci o Fernando há 7 anos. O pessoal brincava que a gente era o casal do movimento, casal dos movimentos sociais, movimentos culturais, Uhum. porque a gente se conheceu em Natal, no Rio Grande do Norte. Estava tendo um evento lá em Natal dos pontos de cultura, que é a Teia da Cultura, que reunia pontos de cultura do Brasil inteiro. Eu estava indo representando Sabará, uma cidadezinha bem perto de Belo Horizonte. Lá tem uma comunidade chamada Pompéu. E o Pompéu é um lugar bem pequenininho, uma área rural, onde eu faço um trabalho há muitos anos lá de memória. E pouco antes, assim, de eu ir para Natal, todo mundo lá do Pompeu era casado já. Todo mundo ou namorava ou era casado, só eu que não. Aí o pessoal se juntou e falou assim, vamos fazer uma fogueira para essa menina para ver se, né, se dá certo. E resolveram E fazer uma vai. fogueira para Santo Antônio. E aí falaram, olha, você só agora, para dar certo, tem que dar um agrado para o santo. Eu, como boa contadora de histórias, busquei uma história de Santo Antônio, sentei na beira da fogueira, que era um fogueirão, gente, era muito grande, e contei uma história de Santo Antônio. Passou um tempo, encontrei Fernando lá em Natal.
no meio de um Ó, cortejo da cultura popular. Estava tendo um cortejo, estava um tanto de gente cantando, tocando, e eu estava conversando com uns amigos que eu tinha encontrado, e de repente eu vi o Fernando passando assim, e aí eu falei assim com o meu amigo, peraí, eu vou ali. E eu fui literalmente andando atrás dele, e fui andando, andando. Aí ele olhou para mim meio desconfiado e falou assim, você quer tocar pandeiro? Eu falei, não, mas eu posso te contar uma história. Aí a gente sentou ali no cantinho, né? Descobrimos que a gente tinha Uhum. vários amigos em comum. E eu contei uma história. Ah, não, aí ele não deixou eu contar a história. Quando eu falei para contar uma história, ele falou: não, mas agora a gente podia ganhar um dinheiro, né? Você conta uma história, eu toco o violão, a gente já coloca ali o chapéu. Então, assim, já começou bem, bem empreendedor, assim, esse casal. Mas aí a é. gente sentou ali, começou, conversa vai, conversa vem. Fernando resolveu me contar a história de amor dos pais dele, olha só. E aí ali começou a nossa história. A gente descobriu que o Fernando morava em Cabo Frio, eu morava em Belo Horizonte. Dizem que o povo de Ei, Belo que Horizonte legal. gosta de ir para Cabo Frio, os mineiros gostam Fica de ir para lá, assim, ó. Fica assim, fica né? assim. Ficar assim. Só que a gente tinha uma coincidência melhor ainda. Eu estudava em Niterói, fazia doutorado lá, na UF, e o Aham. Fernando também, no mesmo prédio, ele fazia mestrado. Aí não teve jeito, Hum. arrumei um motivo a mais para viajar toda semana, para além de estudar. Aham. É, Além de estudar. Além de estudar. até que tá Qual a batendo, sua, assim, qual a sua a, versão, Fernando? O lado Ó, B do disco. eu falo para a Aline assim que o pessoal do Pompéu não fez uma fogueira Uhum. qualquer, não. Foi uma fogueira, Não assim, sei. que teve muita lenha lá. Eles fizeram uma fogueira boa, assim, sabe? Porque não foi fácil, não. Mas é o que eu falo, né, Ileia? De alguma maneira, os iguais estão perto, né? Então, assim, eu e a Aline, a gente tem uma afinidade tremenda porque a gente gosta das mesmas coisas, a gente faz as mesmas coisas, né? O que não significa que a gente não discuta, que a gente não tenha divergências né, nesses assuntos Sim, todos que a gente normal. gosta, né? Mas a gente se encontrou fazendo coisas que a gente gosta, né? No movimento cultural, fazendo arte, fazendo música. Quando eu fui para Natal, eu estava representando, eu era um dos delegados da Comissão Estadual dos Pontos de Cultura do Rio de Janeiro. Foi um período que eu estava muito assim, atuante na política cultural, aí na região, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Eu lembro. Eu estava viajando para vários estados, eu fui para fora do país para apresentar projetos culturais, artigos, então estava Uhum. muito nesse movimento de discussão de políticas culturais, de gestão, e teve esse encontro lá em Natal, que era um encontro magnífico, né? Que é o encontro lá da TEIA, né? Um encontro nacional dos pontos de cultura, e que celebra, né, sobretudo a arte, a cultura e a possibilidade, né, da gente compreender, assumir a arte como um lugar transversal da nossa vida. E aí a gente foi para lá e a gente se encontrou naquele ambiente que a gente é feliz, né? Então, acho que foi muito bacana, assim, não teria um jeito melhor da gente se encontrar, assim, é simbólico, assim, a gente ter se encontrado lá primeiro, e aí, a partir, né, dessas primeiras falas, a gente foi percebendo, né, o quanto de situações assim próximas estavam acontecendo. A gente estudava no mesmo lugar, a gente tinha os mesmos amigos, acabou a gente percebendo que nós tínhamos muitos amigos em comuns, assim, da rede dos pontos de cultura. Então foi muito É. bacana. Esse Tudo início foi assim, foi muito interessante. foi. Agora, os entremeios, né, que são assim, divertidíssimos, assim, sabe? Então, Ah, assim, é? desde Tem uns de causos aí também. causa De bem perder vários de voos, perder já. voo de avião, de ficar preso dentro de casa, assim. A primeira vez que eu vim, porque o que acontece? Eu não sei se você sabe, Leia, mas não existia voos de Cabo Frio para Belo Horizonte, né, no aeroporto, Sim. né? Eu sei que, Aham. né, e o primeiro voo né, assim, que teve de Cabo Frio para Belo Horizonte, de Belo Horizonte para Cabo Frio, quem fez foi a Aline. Sim, Que o primeiro voo isso? que a Azul lançou, a Aline que Teve até fez, champanhe no dia. né? É Então, assim, mesmo?
Aí eu falo para ela assim, não, eu entrei em contato lá com a Azul, eles ficaram lá muito preocupados com a nossa história, né? Então, o primeiro voo, né, para me encontrar, né, foi o primeiro voo Belo Horizonte, Cabo Frio, a Aline estava nesse voo que é histórico, né? Por outro lado, né, quando eu fui a primeira vez visitar a Aline em Belo Horizonte, né? O meu ônibus demorou acho que umas 11 horas para chegar. Eu fui de ônibus, né? E aí eu cheguei assim, tipo, uma lata, Acabado. não, acabado. Eu fiquei pensando assim, gente, não é possível que eu estou vindo de Cabo Frio, 11 horas para namorar. Não é possível. Deve ter um outro jeito de namorar sem isso tudo. Não precisa, né? E aí eu cheguei na casa dela, acho que Que umas 6h30 da fogueira, hein? manhã. Que É, fogueira. Aí eu olhei para ela assim e falei assim: olha, eu devo ser muito apaixonado mesmo para poder vir aqui 11 horas de viagem. Aí ela olhou para mim assim e falou assim: Fernando, entra, porque eu tô saindo. Eu falei assim: mas você tá saindo? É, eu tô saindo para trabalhar, era umas 6h30. Mas daqui a pouco eu falo com você. Simplesmente, aí eu entrei e ela trancou a porta da Mas casa. eu joguei a chave de E ela baixo. foi Ele que embora. abriu. E ela foi embora. E assim, eu fiquei na casa trancado, assim, tipo, o dia inteiro, sem poder sair, sem comprar Ela água, trancou comida, pra você não nada. fugir. Porque ela sumiu no primeiro dia. Ela sumiu no primeiro dia e... Fala, conta você. Ela Bom, sumiu no não, eu primeiro sumi dia. porque eu fui trabalhar. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito, assim. Então, assim, eu sabia que ele ia, mas eu tinha um trabalho. Aí eu fui apresentar numa outra cidade. Mas eu joguei a chave debaixo da porta, viu, gente? Tanto que Ah, eu fui tão produtora desse evento que eu chamei uma amiga para preparar o almoço e levar para ele. Só que ele não achou, tipo assim, ele não achou a chave e aí a comida ficou do lado de fora, assim, na porta. esse aí é um E, caos não, maneiro. Esse é muito bom. Mas aí nesse dia eu cheguei, mas eu voltei. Umas 5 horas da tarde eu voltei. E aí, né, o Fernando tinha, sei lá, achado algumas coisas na casa para comer. Ele sobreviveu. Ele falou que ele ficava assim, meu Deus do céu, cheio de grade essa não tinha como casa. sair, todas as janelas tinham grade. Então, assim, eu estava dentro de uma casa, com Tava cadeado no em todas as janelas, cativeiro. e não tinha chave. Eu falei assim, gente, não é possível. Não, não, É uma coisa calma, qualquer coisa estranha. eu ligo pro meu irmão lá em Cabo Frio, peço para ele vir. Tava no Mas aí, cativeiro, Fernando. Quase isso, quase isso. Estava sequestrado. mas assim, como eu falei, a gente era considerado o casal dos movimentos, né? Porque a gente era muito ligado aos movimentos sociais. Aí nesse dia eu cheguei em casa às 5, e aí falei para ele assim, não, vamos arrumar que a gente vai sair. Aí ele se empolgou, falou, não, tô em Belo Horizonte, né? Vou conhecer a Pampulha, né? Tem um cachorro aqui do Aham. lado, gente, o que ele passa. Praça do Papa, ele vai conhecer a Lagoa, vai me levar para algum lugar. Só que nesse dia eu estava tendo uma desapropriação de uma ocupação. E aí eu levei ele para desocupação que estava tendo. Então ele chegou cheio de policial, Ah, helicóptero, Cavalaria, cavalaria. E ele olhou assim para mim, né, e falou assim: Isso é o quê? é que meu passeio romântico. passeio! Que passeio é esse? Mas É, foi aí, muito bom. Isso. aí imagina, ó, nossa, imagina cheio de história, né? A vida é uma emoção. Tem uma pessoa escrevendo aqui, Miriam, disse que o universo estava trabalhando para esse encontro. Não Eu é? acho que Encontro sim. de almas, Maria Alice. Aí, Raquel, que é minha parceira lá na revista. Isso que é amor, tá vendo? Olha que pai, um homem apaixonado que passou 11 horas para chegar lá em Belo Horizonte. E com isso tudo, qual é a música desse casal? Qual é a música que representa esse casal? A música, tem algumas, né, assim. Tem uma que não vou lembrar aqui assim toda, não, porque Ah, a gente está muito no improviso aqui hoje, né? Mas tem uma é isso aí, vamos no tem improviso. tem a música que é do Gonzaguinha, né? Ele fala assim, ó. Espere por mim, morena. Espere que eu chego já. 11 horas. O amor por você, morena, faz a saudade me apressar.
já. O amor por você, morena, faz a saudade me apressar. Ai, que lindo! Que lindo, hein? Ó, todo mundo aqui batendo palma. Só aproveitando, Raquel, que é a nossa parceria lá, nosso fechamento lá na revista, foi ela que deu a ideia. Gente, junho, mês dos namorados, vamos fazer uma live sobre os namorados. Falei, vamos embora. Então, o crédito é dela. É que ela ainda, ela tá mais vergonhosa do que eu. Eu já tô ficando meio sem vergonha, já tô botando a cara assim. Ela ainda vou conseguir fazer com que ela coloque, né? E aí, eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente agora, um pouquinho, cada um, né? Estou se falando um pouco dessa formação, vocês já falaram um pouquinho no começo, uma formação, trajetória acadêmica, quais são os projetos que vocês estão fazendo hoje, né? Na ordem que vocês quiserem, quem quiser começar primeiro, mas para divulgar mesmo o trabalho de vocês. Pode falar. Pode escolher aí. Mais que você, né? Tá bom. Então, eu me formei em jornalismo porque eu queria contar histórias, assim. Eu não sabia que existia essa profissão, né, do contador de histórias. Então, que se aproximava um pouco mais desse meu desejo por contar, por escutar e contar histórias, era o jornalismo. Eu morava no interior, e aí em Varginha, vim para cá com 17 anos. Então, eu fiz jornalismo, e aí logo que eu me formei em jornalismo, só que no jornalismo eu gostava muito de grandes reportagens, porque realmente meu desejo era contar boas histórias. E aí logo que eu me formei, eu fui fazer um trabalho, comecei a trabalhar com uma revista, e fui fazer um trabalho com umas parteiras tradicionais. Elas se reuniam, naquela época, uma vez por ano, em Brasília. E aí elas ficavam ali, era uma ONG que fazia esse projeto, uma ONG lá de Recife, chamado Cais do Parto. E aí eu fui fazer uma matéria sobre essas mulheres, e aí só tinham mulheres, e eu fiquei com elas, assim, em volta de uma fogueira, e era incrível, assim. Acho que foi quando eu comecei a entender esse lugar mesmo do feminino no mundo. E aí eu conheci a Dona Lió. E aí a Dona Lió me falou que ela morava num quilombo. E eu, naquela época, isso tem mais de 20 anos, assim, eu achei que quilombo só tinha Palmares, assim, eu não tinha ideia de que quilombo eram outras comunidades, né? E ela falou, olha, eu moro num quilombo a 300 quilômetros de Brasília, chamado Calunga. Vai lá em casa, a Folia de Reis vai sair de lá. E aí eu voltei e falei, gente, eu falei com essa mulher que eu vou, eu tenho que ir. E aí eu peguei um ônibus no final do ano, assim, logo depois do Natal, e cheguei em Teresina de Goiás. Eu lembro que o ônibus chegou umas 3 da manhã. Eu fiquei num posto de gasolina, assim, esperando amanhecer. Aí amanheceu, eu consegui uma carona e fui indo de casa em casa até chegar na casa da Dona Lió. Quando eu cheguei lá, o meu objetivo era escrever uma reportagem sobre a Folia de Reis, né? Eu tinha ido um pouco com esse objetivo. Mas aí, quando eu vi aquela história de 300 anos, eu falei, eu não consigo escrever essa história em uma semana. Então, eu acabei morando ali com eles. E fiquei uns meses vivendo com eles. Tinha uma escola e comecei a trabalhar na escola. Comecei a fazer vários projetos ali na escola. E ali eu fiquei. Aí, quando eu voltei para Belo Horizonte, minha mente tinha, assim, minha consciência tinha se expandido de tal forma que já não dava mais para fazer realmente o que eu fazia antes. Então, eu estava fazendo uma pós-graduação nessa época. O meu professor tinha me apresentado o Walter Benjamin. Eu lembro que quando eu li Walter Benjamin, assim, pela primeira vez, alguma coisa também aconteceu em mim, assim. Foi igual quando eu escutei uma boa música pela primeira vez ao vivo, assim, foi mais ou menos a mesma sensação. E aí eu resolvi fazer mestrado. Aí eu fiz um mestrado na literatura em Belo Horizonte, na FMG, e resolvi pegar essas histórias que eu comecei a escutar no Calunga nessa minha ida e trazê-la para o papel para poder mostrar que existia literatura fora dos cânones da literatura, que existia outro tipo de narrativa. Sim. E aí eu comecei a ir lá. Então eu ficava indo e voltando, assim. Era muito longe, mas eu ia. A cada 3 meses eu ia lá, escutava as histórias dele, mostrava o que eu estava produzindo para que eles pudessem também me dar o retorno deles. E assim eu fiz até a minha defesa. Nisso eu já estava dando aula, eu comecei a dar aula numa faculdade aqui em Belo Horizonte, logo que eu comecei a fazer o mestrado.
E aí, na faculdade, eu comecei a coordenar os projetos de extensão, comecei a viajar pelo Brasil com os alunos durante as férias, era o projeto Rondon, até que eu cheguei numa cidade, assim, no norte do Brasil, e aí eu resolvi não voltar. Eu falei, não vou voltar agora não, vou fazer uma viagem pelo Brasil para poder ouvir Vida essas linda. histórias, para poder continuar. E aí, o que eu fiz? Eu continuei, e aí o Chicó, que é o meu parceiro hoje no Abra Palavra, ele era meu aluno, igual o Fernando foi seu aluno, ele era meu aluno, ele estava comigo, e aí ele falou, também não vou voltar não, vou seguir com você. E ele era músico, eu gostava de literatura, e a gente falou: vamos escutar os narradores do Brasil, vamos conhecer esse Brasil adentro, a gente é tão jovem, vamos aprender de um outro jeito, vamos ensinar de outras Isso aí. maneiras. Então eu viajei o Brasil inteiro, assim, até que eu cheguei numa cidade chamada Piaçabuçu, que é onde o Rio São Francisco deságua no mar. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi uma menina contando histórias na sala de aula, é a Linete. E aí, quando eu vi a Linete, e a Linete tinha se formado em artes cênicas, mas ela era da comunidade, então ela misturava, ela era uma narradora tradicional, mas ela já tinha umas técnicas. E eu fiquei muito encantada com aquilo, assim. Eu falei, eu quero fazer isso o resto da minha vida. Então, eu voltei para Belo Horizonte e comecei a me aperfeiçoar mesmo na arte da narrativa, comecei a estudar, tentar entender. Aí descobri que tinham pessoas que trabalhavam com isso, descobri que tinham institutos. E aí o Chicó também se encantou por esse universo, muita parte da música, porque a Linete também cantava. E aí a gente começou a tentar entender o que, que era isso, assim, começamos a pesquisar, ir para festivais e a construir o nosso próprio repertório. Aí eu parei de dar aula, troquei mesmo a universidade por esse caminho da linguagem artística, criei um Instituto Cultural, que é o Abra Palavra, que faz 10 anos, agora em 2021. Que E bacana. aí é isso, assim, aí depois de um tempo, nessas minhas buscas, assim, numa outra viagem, eu estava fazendo um trabalho sobre o Luiz Gonzaga, sobre os 100 anos dele, um espetáculo, e resolvi ir até a cidade do Luiz Gonzaga para poder continuar escrevendo. E aí eu fui para Exu, que é a cidade dele, e aí eu estava lá em Exu e eu estava lendo um texto de uma professora que eu não conhecia, a Carmen Lúcia, e era um texto sobre a memória. E aí, por coincidência, nesse lugar que eu estava, eu sempre fui muito aberta para as coincidências, para aquilo que o mundo traz para mim, assim. E aí eu conheci um acampamento da MST, eles me chamaram para contar história, eu contei história, e depois eu fiz um trabalho com as professoras desse movimento, e eu estava com esse texto e resolvi ler uma parte desse texto que falava que as memórias eram uma maneira de nos ajudar a a superar esse silenciamento que tantas vezes nos é imposto, assim. E aí foi uma catarse, assim, foi um movimento muito interessante que aconteceu. Eu voltei para Belo Horizonte, descobri essa professora na internet e mandei um e-mail para ela contando o que o texto dela tinha feito. E aí ela me respondeu perguntando se eu queria fazer doutorado com ela. Eu nem pensava em fazer Uh, doutorado nessa época. E aí aceitei a proposta, o desafio, e fiz o doutorado em Niterói, na educação. E um doutorado que me ajudou muito a pensar a minha prática mesmo como narradora de histórias, como educadora, né? Porque eu acho que eu saí da universidade muito porque eu queria ensinar de um outro jeito, eu troquei muitas mesmo, assim, né? A universidade por outros lugares. Atualmente eu até dou aula numa pós-graduação, que é uma pós em narração de histórias, que acontece em São Paulo. Então é muito legal, assim, porque eu saí da universidade para ser contadora de histórias e agora eu voltei por ser contadora de histórias, né? Então é um isso é pouco esse interessante. Isso o aí meu caminho, assim. voltou por ser contadora de É. história. E como é que é o Instituto Abra Palavra? Então, o Abra Palavra é um instituto cultural que ele trabalha com 4 frentes, que é a frente de pesquisa, né? Então a gente trabalha com a pesquisa, tanto a pesquisa mais acadêmica, a gente tem algumas parcerias com o CNPq, com a CAPES, de bolsas, Uhum. mas também com a pesquisa popular. Então, a gente tem essa ideia dos saberes que não são hierarquizados, que são bem horizontais. Tanto que na minha defesa de doutorado, tive uma experiência incrível, assim, que foi de ter um educador popular, né, um contador de histórias que não tinha formação acadêmica, que não tinha nem quarta série primária, como da minha banca de maneira oficial, assim. Então, é algo Caramba, bem... que maneiro! Que É, reconhecimento cultural, né? Isso é um é, reconhecimento cultural muito grande, gente. Porque tem e muitos aí, o Abra saberes Palavra perdidos por aí.
Muitos né? mestres, na verdade, Que não ele é tem, um mestre, né? que não tem título que, que É, ocupe esse espaço, mas não tem mesmo, né? exatamente. É Fernando, uma fala um obra pouquinho de você. muito. Tá, mas aí Não, a gente estou volta no gostando de Abra ouvir, eu Palavra. adoro ouvir a história da Aline, eu acho tão encantadora, tão potente, Não, né? E a acho gente muito volta no Abra bacana. Palavra porque eu quero que ela me explique depois, a mim e a todo mundo que está aqui ouvindo a gente, sobre essa questão da acessibilidade, como é que trabalha com acessibilidade, que aí a gente já é, já faz essa relação com o Instituto Benjamin Constant, que a gente trabalha com as Legal. pessoas com deficiência visual e tal. A gente escuta um pouquinho Fernanda agora e depois a gente volta para a gente poder falar da parte da acessibilidade. Vai lá, Fernanda, e você? Ouvindo aqui a Aline, né, eu fico de novo assim pensando como que os caminhos vão se cruzando, né? Como a gente tem, né, histórias assim muito parecidas, né? Eu sou paulista, mas eu fui criado em Cabo Frio, né? Então eu fui para Cabo Frio com 5 anos de idade. Então eu Uhum. passei minha adolescência e a minha fase mais adulta toda em Cabo Frio, né? Então eu fui. A minha cultura social, ela vem muito de Cabo Frio. Só que os meus pais são mineiros, então olha só, é meio confuso, né? Porque eu sou filho de mineiro, meus pais são daqui, Nasceu em São de Paulo, Minas. Eu nasci em São Paulo e eu fui criado em Cabo Frio, né? A maior cidade ali do interior, do Rio de do Rio de Janeiro. Janeiro. Então, assim, eu tenho, assim, às vezes, muita dificuldade em me entender mesmo, do ponto de vista, assim, Geográfico. de uma base Geográfico, eu ia cultural, falar isso, geográfico. geograficamente, né? Eu converso isso muito com meu irmão, às vezes, você fala, nossa, ele também fala que sente um pouco dessa dificuldade, assim, mas não é nada ruim, na verdade, é uma peculiaridade nossa, assim, né? E eu nasci numa cidade chamada Piquete. E Piquete é uma cidade que é praticamente um quilombo, né? E tem assim, e é altamente reconhecido, assim, nacionalmente essa cidade pelos movimentos quilombolas que lá existem, os movimentos artísticos, né? O jongo de Piquete é muito reconhecido. E eu nasci ali, né, perto, bem num centro que ficava numa divisão assim entre a cidade mais alta, o morro, aonde aconteciam os batuques, o jongo, as folias de reis, e a cidade mais baixa, que é onde ficava a prefeitura, o Elefante Branco, que era um ginásio. E eu lembro perfeitamente, com 4, 5 anos de idade, os sons dos tambores do jongo, né? Olha, Eu não sei se você lembra, várias vezes, né, eu fui na Ferlapos com um grupo de jongo, né, que lembro, eu lembro. eu participava aí em Cabo Frio, na Associação Tribal, nós tínhamos um grupo de jongo, que era muito Nas semanas de bacana. letras você levava, a parte cultural A você gente sempre, levava os nós grupos. íamos lá, levávamos nossos tambores, todos, e a gente sempre fazia, né, as nossas apresentações lá. E aí, assim, essas coisas elas vão ressignificando e tendo mais potência ainda quando você vai entendendo, né, suas origens, como que essas coisas vão se cruzando. E eu lembro perfeitamente dos sons dos tambores, da Folia de Reis, do palhaço da Folia de Reis cantando, né, os Aham. versos, né, fazendo as festas. Tanto é que eu me envolvi muito com Folia de Reis, com estudo. Então, quando a Aline vai falando da vivência dela, de ter morado no Quilombo, né? Eu falo, nossa, eu vim de uma cidade que tem essa energia, tem essa Pois é, olha só representação, tem essa cultura. as coincidências, né? E aí, assim, eu sempre gostei muito de estudar, sabe, Léo? Sempre achei que o estudo era algo que poderia me ajudar na minha vida, né? Desenvolver minha vida, mudar a Com vida. certeza, Sempre tive de essa todos. concepção. Minha vida sempre foi muito simples, minha família, meus pais. Então, eu sempre, né, ouvi falar que tinha que estudar, que era bom estudar. Então, eu constantemente estava estudando, né? Eu, com 15, 16 anos, eu entrei para uma escola técnica da Universidade Estadual de São Paulo, né? Foi uma época que eu estava em São Paulo com 17 anos, 18, aí fiquei 4 anos estudando lá,
Fiz 2 cursos técnicos, muito bacana, muito importante. Mas, mas toda vez que finalizava o curso, né, eu fazia um espetáculo de teatro para finalizar o curso. Olha só. Então, assim, eram umas coisas muito interessantes que já iam atravessando. Uhum. E nessa época, eu morava em Guaratinguetá. Foi uma época que a gente saiu de Cabo Frio, né? Eu fui para Cabo Frio com 5 anos, aí fiquei lá até meus 15 anos, dos 15 aos 23 eu morei em Guaratinguetá. E aí foi em Guaratinguetá que deu uma virada muito forte na minha vida do ponto de vista artístico, cultural. Guaratinguetá é uma cidade onde nasceu Dilermando Reis. Dilermando Reis é um grande violonista altamente reconhecido assim, Uhum. mundialmente. Né? E aí, o meu pai, ele conheceu um amigo do Dilermando Reis. Quando meu pai morava em Piquete, né? Meu pai mais jovem, assim, ele teve um amigo que chegou a tocar com o Dilermando Reis. E aí meu pai contava essas histórias e isso fez uma revolução na minha vida, assim, de jovem, de criança. E tinha um violãozinho velho lá em casa, eu simplesmente peguei esse violão e saí tocando, assim, uma coisa que, né, a gente não Sério? explica muito. Eu peguei e fui tocando violão, né? Eu digo, eu acho que eu sou um violonista, apesar de eu nunca ter feito uma faculdade, um curso, né, de violão. Mas foi algo que veio comigo, assim. Não sei se a gente pode falar em dom, tá? Não sei se essas coisas existem muito, mas foi algo muito interessante, porque eu peguei o violão e toquei o violão e fui tocando o violão. Né? E aí, em Guaratinguetá, eu descobri o Dilermando Reis, e aí mudou minha vida, mexeu comigo, assim, fez uma revolução musical, a ponto de eu ir visitar o túmulo dele todo ano. Né? Todo ano eu ia visitar o túmulo do Dilermando Reis, que era bonito, tinha um violão naquele túmulo, né? E se fazia uma celebração para ele na semana do Dilermando Reis lá. Era muito interessante, é muito bonito. A gente fazia serestas lá em comemoração, né, a vida dele, a obra. E eu ia constantemente visitar. Sei lá, eu tinha uns 15, 16 anos, eu entrava no cemitério para ver o túmulo de Irmão Reis, ver o violão, né, tinha uma réplica do violão dele lá. E eu achava isso incrível, assim, sabe? Eu achava isso assim de uma libertação tremenda, assim, sabe? E é interessante que um dos grandes professores do Guilherme Reis, que é o Levino Albano da Conceição, ele Você estudou falou aí para mim. no IBC. No Instituto Né? Então, Benjamin assim, Constant. exatamente, ele foi para aí para poder tratar da visão, para ver se ele conseguia ter algum tipo de. Ele foi para o Rio de Janeiro para ver se ele conseguia, né, ter algum tipo de tratamento. Ele encontrou até com o Moura Brasil, né? Você vê que era um ícone assim, na época, isso lá no início do século XX. E acabou que eles deram um diagnóstico muito fatalista para ele, que ele não tinha como recuperar a visão, e ele Aham. acabou então ingressando no IBC para estudar, para se formar, e acabou Olha virando só assim, um como é grande que defensor dessa os caminhos se causa. cruzam, né? Não, total. Né? O IBC chegou a fazer no início do século XX, lá em 1910, eu acho, 8, ele fez um evento musical do violão lá na Praça da República. Então, tem umas relações muito interessantes quando a gente vai falando assim que as coisas vão É se muito, cruzando. Né? isso é muito E bom. aí, e aí foi mais ou menos, essa minha juventude foi mais ou menos isso, assim, até os 18 anos, toda essa bagunça de viagem, de encontros, né? De vida, de descobrir a arte, a música, de fato, né? Aí fui me dedicar mesmo assim ao violão, fazer apresentação. Então, foi muito bacana. Eu lembro que nessa época eu trabalhava numa loja de sapatos e eu fiz um recital dentro de uma loja de sapatos assim para todos os funcionários. Assim, eu era vendedor de sapato, mas teve um dia que teve uma comemoração na loja e o gerente fechou a loja para a gente ficar uma manhã, né, confraternizando. E aí eu falei para ele que eu tocava violão e que se eu podia fazer um recital dentro da loja. E foi um negócio assim extraordinário, né? Eu toquei umas músicas lá clássicas, eruditas, numa loja de sapatos, assim, né? Então, algo bem, né, inusitado. E aí, rapidamente, fui para Cabo Frio, né? Passei esse período em Guaratinguetá e fui para Cabo Frio. Aí em Cabo Frio eu tive todo um reencontro
com o movimento cultural, o movimento artístico, o movimento teatral em Cabo Frio, né, a sociedade organizada, né, reencontrei amigos, professores, né, daquela minha primeira experiência na cidade. E aí foi quando eu, fazendo teatro, fazendo música com os grupos aí de Cabo Frio, eu senti a necessidade de ter que estudar, de ter que fazer, né, uma faculdade. Eu vi que isso ia fazer falta para mim. E apesar, né, dos acessos, né, que a gente do ensino superior em Cabo Frio, que ainda não são tão amplos, né, ainda, né, eu consegui Uhum. entrar na Fermados e lá eu cursei, fiz letras lá. E você era coordenadora, nossa professora, e foi muito bacana, foi um período muito bom. Só que era interessante, como eu tinha muita vivência assim, fora da academia, de processos artísticos culturais, eu participava de um núcleo de literatura da Associação Tribal, que tinha o Flávio Pettiniti, um argentino, um artista maravilhoso que mora aqui no Brasil, né? Meu amigo, meu irmão. Ele coordenava esse ciclo de leituras. Então, quando eu fui na Ferlagos fazer letras, né, eu já tinha, assim, fazia 5 anos já que eu já estava lendo todos aqueles livros, né? Sim. Já estava fazendo aqueles trabalhos todos lá. Então, foi interessante, assim, quando eu falo de juntar, né, a experiência que você tem do seu cotidiano com a universidade, né? Então, acho que também foi uma coisa bem interessante que eu encontrei lá na Ferlagos e super tive, né, teu apoio, você sempre estava muito atenta a A essas questões. monitoria cultural, lembra? Vamos ganhar horas de estágio, vamos para a monitoria cultural. E aí, Uma foi. batalha lá. E aí depois eu tive também nesse processo todo, né, que incluía tá na universidade, na faculdade, eu me dediquei muito também à questão das políticas culturais e da gestão cultural. E quando eu fui fazer o mestrado, né, eu fui fazer nessa área, né, de políticas para a cultura. Eu estava estudando lá na UF, igual a Aline, e eu estava no departamento de políticas sociais da Escola de Serviço Social, que fica no mesmo prédio, né, que a Aline estudava. E lá eu Uhum. fiz esse meu mestrado, que era exclusivamente para trabalhar com programas e projetos né, socioculturais, né, governamentais, públicos, privados, e que de alguma maneira, né, me abriu muito assim a cabeça, me possibilitou muitas outros encontros, né? Então, até hoje está trabalhando aqui no Abra Palavra junto com a Aline, né? Isso tudo acaba se cruzando, se fortalecendo também, né, nessa história. E agora eu tenho continuado fazendo, né, minhas pesquisas, mas voltei mais para um olhar mais artístico, né? Então, Sim. eu estou aí trabalhando as produções culturais do teatro, né? Aqui no Brasil e em Portugal, lá na Universidade do Minho. Então, estou aí na reta final para terminar o doutorado, por conta da pandemia, né? Tudo parou, a universidade Aham. parou. Quase 2 anos já que a gente está sem pesquisa, o laboratório que eu trabalho lá está fechado, então a gente está aguardando isso tudo se normalizar para retomar. Mas continuo, né, fazendo aqui esses estudos de campo aqui, né, que vão sendo possíveis, né, enquanto a gente não pode estar de fato indo para a rua, né, para poder fazer os É trabalhos. verdade. Mas é isso, assim, é um resumo meio longo. Mas é isso aí, a vida da gente é isso aí. Aí, Aline, fala pra gente então do Abra Palavra. Sim, então, Abra Palavra, quando eu saí na universidade, né, que eu dava aula, Uhum. e que aí eu comecei a fazer alguns projetos já com o Chicó, a gente percebeu que institucionalizar o nosso trabalho seria fundamental para a gente poder ter Sim. mais braços, para a gente poder conseguir os financiamentos. A gente começou a descobrir, né, os caminhos dos editais públicos, editais privados. Então, o Abra Palavra surge dessa necessidade mesmo. E ele hoje tem 4 frentes, que é uma frente de pesquisa, é uma frente de criação artística, né? Eu tenho um trabalho também artístico como narradora. Tem uma frente de formação. Então, quem quiser ir acompanhar, a gente tem vários cursos de formação na área de narração de histórias, de projetos, de cultura. Legal.
Inclusive, tem umas inscrições abertas para alguns da semana que vem, que a gente vai fazer num projeto que a gente está realizando. E aí também a gente tem essa frente de produção cultural, que a gente produz eventos, né? Então, você falou aí no início, né? A gente produz eventos como a Candeia, que é um festival, uma mostra de narração de histórias, de narração artística, que é a primeira de Minas Gerais, e atualmente no Brasil é a única que acontece anualmente nesse caráter internacional. A gente começou muito desse desejo nosso de trazer para o quintal de casa aquilo que a gente via. Como eu viajava muito para festivais, eu falava, nossa, eu queria muito ter um festival aqui, queria muito trazer essas pessoas aqui, queria fazer pessoas se encontrarem, e aí fazer um festival foi um caminho, assim, super legal. E a Uhum. gente tem um trabalho muito grande, assim, com duas instituições aqui, né? Como eu falei, a acessibilidade é um caminho que a gente acredita muito. Então, desde o início da Abra Palavra, a acessibilidade é uma das nossas frentes. A gente tem uma parceira da Libras, que é a de Nova Andrade. Então, todos os nossos eventos contam com Libras. Mas a gente tem um Uhum. trabalho com a comunidade surda de Belo Horizonte, assim, não é só aquela coisa de ter por ter, assim, né? Então a gente leva, né, quando era presencial, a gente ia divulgar nesses lugares, a gente ia com a Dinalva para que ela pudesse convidar essas pessoas nesses espaços. A gente fazia combinados para que essas pessoas, então, os nossos eventos sempre tenham a comunidade surda, eles sempre vão participar com a gente. Eu mesmo fiz um curso de Libras, assim, para conseguir minimamente também me comunicar com eles. Aham. E a gente tem um trabalho também com o público deficiente visual. A gente faz um trabalho no setor Braille da Biblioteca Pública de Minas Gerais. Eu Olha gravo só que vídeos bacana. lá, já como voluntária há muitos anos, assim, né, de ir lá e gravar. Já fiz várias apresentações para eles, lá no setor Braille. Já fiz quando eu comecei a contar histórias assim, para esse público, eu fiz um grupo de estudo com eles na biblioteca, porque eu queria que eles ajudassem a entender, eu queria entender esse universo, Uhum. né? Quando eu vou contar uma história para esse público, que tipo de sensação que eu tenho que trazer, que Pois tipo de é, é fala, que tipo de diferente. imagem que eu posso contribuir, que imagem que eu trago, né? Que não é só para o público vidente. Então, eu fiquei tentando entender, eu só entenderia isso se eles me contassem. Então, eu fiz um grupo de estudo lá, lendo histórias para eles me contando, para que eles pudessem me ajudar a trazer esse universo. E tem aqui também o Instituto São Rafael, que é um instituto do estado de Minas Gerais, que durante muitos anos ele foi internato também, e hoje em dia ele é escola e também várias atividades, desde criança até adulto, e lá também é um trabalho que eu faço, tanto para aprender mesmo, né, como contar histórias, né, ampliando um pouco, né, o meu olhar, assim, quanto também fazendo formações. Então é um universo assim que eu gosto muito. Eu queria aproveitar e eu vou indicar um contador de histórias aqui de Belo Horizonte, que é o Mário, chama O E Dom pode da História. aproveitar tudo que você quiser. Faz, Isso. joga O todas as Mário, informações. o Mário, depois eu vou até te passar o contato dele, que eu acho que seria uma pessoa muito legal para vir aqui. O Mário, ele é filho de pais, o pai e a mãe dele são cegos. Uhum. Então, e ele virou contador de histórias justamente porque quando ele era criança, ele queria explicar, contar o mundo, ele queria, como ele enxergava, ele queria contar para os pais aquilo Contar que o ele mundo para os via. pais. Então, daí ele se torna contador de histórias. E ele nasceu em 81, que foi o ano, né, da deficiência, assim. Então, ele tem uma história incrível, assim, de contar sobre isso. Ele conta a história dos pais dele, que eu acho que é bem bonito também. Então, eu acho que vale super a pena quem quiser conhecer o trabalho dele. O Instagram dele é @dom da história. Acho que vocês vão gostar. E aí, semana que vem, Arroba. ele vai estar com a gente, por Dom da História. Tá. Deixa eu só falar, Raquel, se você estiver me ouvindo, escreve aí no chat, por favor. A gente fica ali juntinha, né? Mas depois, qualquer coisa, você me passa, eu faço um relato, boto até no Linktree os links e Legal, tudo para as pessoas acessarem. Mas legal. vai lá. Então é isso, É, assim, no Abra Palavras também a gente tem muito esse trabalho do audiolivro, né? Eu gravo audiolivros. A gente esse ano vai lançar alguns livros, porque o Abra Palavra agora se tornou uma editora também. E aí todos os que nossos livros bacana, vão Aline. ter também o audiolivro. Acho que isso é uma coisa que a gente faz questão, assim, de ter
dos nossos projetos, dos nossos trabalhos. E esse audiolivro é em parceria com a Biblioteca Pública. Então, não, esses audiolivros eu fiz alguns cursos assim né, para poder entender um pouco como é que é isso. E aí a gente tem um estúdio, o Abra Palavra tem um estúdio, e a gente grava nesse estúdio nosso, que é o Estúdio Volante, que aí é muito legal, porque a gente já tem feito alguns projetos, fazia, né, um pouco antes da pandemia. A gente levava esse estúdio para os lugares onde a gente queria gravar. Então, esse é um projeto nosso, que é o nosso Estúdio Volante. Então, a gente Quando mesmo acabar a grava. pandemia, eu quero conhecer o Abra Palavra e que a gente quer que vocês venham no Instituto também. A gente vai promover um evento aí bacana. Vamos pensando quando essa coisa toda acabar, né? Gente, aí eu queria agora aquele momento que eu falei com vocês, que era um momento de criação de vocês podiam fazer o que quisesse, né? Em termos artísticos e tudo. Só queria falar uma coisa, a Aline, quando fala, ela parece que já está contando uma história. A maneira como ela fala, a gente viaja na história real da vida dela. É como se a gente fosse indo para um livro. É impressionante como o dom que você tem. É lindo demais de ver. É Legal. muito lindo. Legal, obrigada. Eu acho que isso tem muito a ver, assim, com a minha infância. Minha mãe está até aqui assistindo a gente. Minha mãe me contava muita história. Ela lia muito em voz alta para mim. Eu acho que essa leitura em voz alta, né, a gente falou muito dessa coisa do audiolivro, assim, né? Eu acho que a leitura em voz alta ajuda a gente muito. Então, quando eu era criança, minha mãe lia muito em voz alta. Ela está até escrevendo aí, a Maria Alice. Então, ela lia muito. Eu lembro muito tenho muito essa memória da minha mãe lendo em voz alta. Eu acho que a leitura me ajudou muito a contar, né? A ouvir, contar e conversar. Eu acho que os livros nos ajudam muito a conversar. Eu acho que tive uma infância onde eu conversava sobre livros. E conversar sobre o livro é conversar sobre a vida, né? Então, acho que vem um pouco daí, assim. Com certeza. E o que vocês vão trazer da parte artística agora para a gente? O que vocês prepararam aí? Ou vamos no improviso? A gente vai contar uma história, Tá. que é uma história chamada O Par de Sapatos. É uma história de amor, né, gente? Porque hoje, né? Pois é. De amor. Não podemos esquecer dos enamorados. Foi a primeira história que o Fernando me ouviu. Eu mandei, eu acho, que você ouviu o disco. Então vamos lá, gente. Existe. Tá, o Fernando tá dando uma afinadinha aqui. Sim. Bom, existia há muito tempo atrás um sapateiro. E era um sapateiro francês. E esse sapateiro, ele gostava tanto de fazer sapato, mas ele gostava tanto de fazer sapato, que ele mesmo escolhia a linha, que ele mesmo costurava, que ele mesmo arrematava. E um dia, ele fez um par de sapato tão bonito, mas tão bonito, que ele deu um nome pro par de sapato, gente. O pé direito, ele chamou de Nicolau. E o pé esquerdo, de Tina. E guardou o Nicolau e a Tina assim, ó, bem juntinhos, dentro de uma caixa de papelão. E por ficar assim, ó, agarradinho no outro, bem juntinho, os dois começaram a trocar beijinhos. E começaram a namorar. Imagine, Nicolau e Tina se apaixonaram. De vez em quando, alguém passava por ali, pegava aquela caixa de sapato, mexia, eles não entendiam muito bem. O Nicolau ficava sempre com medo, mas a Tina, como toda mulher guerreira, protegia o Nicolau. Mas um dia, alguém pegou aquela caixa de sapatos e levou essa caixa de sapatos para um lugar muito, muito longe. E levou essa caixa para uma loja, bem no centro de Paris. Colocou o Nicolau e a Tina ali, tirou da caixa. As pessoas olhavam aquele par de sapatos assim tão bonito e diziam: nossa, que par de sapato mais bonito, vendo que eles são tão caros. O Nicolau não sabia o que era caro, olhava para a Tina assim: que é caro, hein, Tina? Ai, Nicolau, cara, eu não sei, mas eu sei o que é carinho. E enchia o Nicolau de beijinhos.
Mas um dia passou por ali uma moça muito apressada. Acho que todo mundo aí conhece alguém muito apressado, né? Essa moça olhou para o par de sapato e falou: não, não, não precisa nem embrulhar, é meu número mesmo. Tirou o sapato antigo, colocou numa sacola, calçou o Nicolau, vestiu a Tina e saiu caminhando pelas ruas da cidade. E andou o dia inteiro, até que chegou no final do dia, no escurinho do armário. A Tina olhou para o Nicolau e disse: Nicolau? Ô, Nicolau, onde você passou o dia todo, Nicolau? O Nicolau falou: olha, Tina, eu tenho certeza que eu estava no sapato no pé direito. E você? Eu estava no pé esquerdo. Ah, então foi por isso, Nicolau. Foi por isso que a gente não se encontrou. Toda vez que o pé direito ia para frente, o esquerdo ficava para trás. Quando o esquerdo ia para frente, era o direito que ficava para trás. Nicolau, Nicolau. Como é que vai ser? A gente vai ficar o dia inteirinho sem se encontrar? Sem dar um beijinho? Ai, Nicolau, é tão difícil. Já sei, disse Nicolau, já sei. Tina, amanhã, toda vez que o pé direito for pra frente, eu vou dar uma paradinha, uma viradinha, e quando você chegar... E assim eles fizeram. No dia seguinte, eles se levantaram, acordaram cedo, prontos para aquele plano. A mulher também ficou bem bonita, com um vestido azul. Colocou o Nicolau no pé direito, vestiu a Tina no pé esquerdo e saiu caminhando pelas ruas da cidade. Até que de repente o Nicolau viu a Tina. Gente, a Tina estava tão bonita naquele dia. E o coração do Nicolau começou a bater mais forte. E foi batendo forte. Na hora que o pé direito foi para frente, o Nicolau deu uma paradinha, uma viradinha, uma redadinha e... a mulher levou um tombo. Gente, ela ficou assim, estrupiada no chão. Ela então levantou assim, fingiu que nada tinha acontecido, igual a gente faz, né? Quando a gente leva um tombo no meio da rua, e continuou o caminho. Mas acontece que o Nicolau era muito beijoqueiro. Nesse dia ele deu 22 beijos na Tina. E a mulher levou. A mulher levou 22 tombos. Mas, gente, quando foi de noite, ela foi procurar um médico, né? O médico olhou para ela e falou: mas minha senhora, 22 tombos. Pois é, seu doutor, não sei o que acontece, eu tô andando, meu pé direito vai, para, vira e tropeça em mim mesma. Olha, minha senhora, se continuar assim, disse o médico, nós vamos ter que mandar cortar o seu pé direito. Cortar o meu pé direito? A mulher chegou em casa tão nervosa, mas tão nervosa, que ela fez uma xícara, não, ela fez uma garrafa só de chá de camomila. E começou a tomar aquele chá e foi tomando até se acalmar. E lá dentro do armário, a Tina e o Nicolau voltaram a conversar. Ô Tina, você ouviu o que o médico disse? Eu ouvi sim, Nicolau. O que uma pessoa que não tem o pé direito vai fazer com o sapato direito? Ai, Nicolau, não sei, mas não pensa nisso agora. Eu fico pensando no tanto que a gente vai sentir falta um outro de não trocar um beijinho. Já sei, Nicolau, claro! Se amanhã eu, que sou o pé esquerdo, toda vez que o pé esquerdo for pra frente, eu dou uma paradinha, viradinha, te espero, e quando você chegar, ninguém vai achar que a culpa é sua. E assim eles fizeram, gente. No dia seguinte, você já sabe, eles acordaram, a mulher ficou toda bonita, calçou o Nicolau, vestiu a Tina e saiu caminhando pelas ruas da cidade. Até que de repente a Tina viu o Nicolau, o coração dela começou a bater mais forte, os olhos dela brilharam e na hora que o pé esquerdo foi para frente, ela deu uma paradinha, uma viradinha, uma redadinha e... Aconteceu, Raquel. O seu sapato também é apaixonado pelo outro. Aposto que você também levou um tombo.
igual essa mulher. Gente, mas foi um tombo. Foi um tombo assim, ela espatifou pela rua. Levantou, não sabia o que fazer. E a Tina? Ai, a Tina, ela era muito, mas muito apaixonada. Ai, eu não sei se aquela semana era uma semana do Dia dos Namorados, que nem essa semana agora. Eu só sei que a Tina deu 99 beijos no Nicolau. E a mulher levou 99 tombos. Quando foi à noite, ela foi procurar o mesmo médico, e o médico, você já sabe, disse para ela: minha senhora, se continuar assim, a senhora volta daqui uma semana, a gente manda cortar o pé direito e corta também o pé esquerdo. Passar bem. Como que passa bem com uma notícia dessas? A mulher chegou em casa, fez 2 garrafas de chá de camomila, e lá dentro do armário... Ai, Tina... Ai, Nicolau, a Tina tava tão triste, gente. O Nicolau tava até cantando para consolar a Tina. Ai, eles davam aqueles suspiros longos. Até que a mulher escutou tudo, prestou bem atenção e... Ai, que sorte a minha! Ai, gente, não sou eu que tô ficando assim desbaratinada, não são os meus sapatos. Eles só se amam, igual os sapatos da Raquel. Ai, que sorte a minha! E na mesma hora ela se levantou, respirou fundo, tirou os 2 sapatos, colocou eles assim, perto da janela, onde eles podiam olhar tudo que acontecia do lado de lá. E eles viam as crianças brincando de manhã, indo para a escola, viam os velhos passeando durante a tarde, viam os casais apaixonados. E o tempo passou, como o tempo sempre passa, nas histórias e também na vida. E um dia estava o Nicolau e a Tina com tapete vermelho, a Tina fazia tricô, o Nicolau lia um jornal antigo, quando o Nicolau, todo sem graça, olhou para a Tina e disse: oi, Tina, sabe o que é, Tina? É que eu andei reparando e a sua sola tá rasgando, Tina, toma cuidado. Ô, Nicolau, se a gente olhar bem um pro outro, a sua também está descolando, Nicolau, é que a gente tá ficando velho. E isso é normal. O bom é que a gente tá ficando velho assim, bem juntinho, como a gente sempre sonhou. Ai, só que o tempo passa. Pra gente e também pros sapatos. E um dia, alguém que não sabia de nada dessa história que eu tô contando, pegou o Nicolau, pegou a Tina, olhou e jogou no saco de lixo. Nessa hora, a Tina chamou o Nicolau para ficar bem pertinho de você. Fica pertinho de mim, Nicolau, por favor, por favor. Ai, Tina, só você mesmo, isso é hora de dar beijinho, Tina. Não é nada disso, Nicolau. E ela então pegou o cadarço dele e começou a dar vários nozinhos no cadarço do Nicolau. E eles foram ficando bem amarradinhos. E cada nó que eles davam era uma memória de um tempo antigo. E o vento passou. E dizem que os 2 eram tão leves que eles foram levados pelo vento. Até que um dia caíram num pátio cheio de flores, onde brincavam meninos e meninas. E eles olharam para aquele par de sapato e pensaram: mas um par de sapato assim, tão juntinho, tão amarradinho, só podem ser namorados. As meninas e os meninos pegaram flores, fizeram um barco de madeira, colocaram o Nicolau e a Tina lá dentro. E nessa hora, o vento soprou mais forte outra vez. E dizem que foi exatamente assim que o Nicolau e a Tina, quando já estavam bem velhos, já não esperavam mais nada da vida, tiveram a tão merecida viagem de lua de mel. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar. Em cada despedida, eu vou te amar. Desesperadamente, eu sei que vou te amar. E cada vez
pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua te apagar, porque essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda minha vida. Ai, que coisa linda, gente! Sei que todo mundo tá batendo palma aí também. Inesperada. A música no fim foi assim, nossa, que história linda. Que é a história da gente, né? Do casal que vai vivendo junto até ficar velhinho. Que coisa mais linda, gente. Que maravilhoso. Eu tô aqui até. Eu tô sem palavras para poder falar aqui. Estou muito emocionada mesmo. Achei lindo demais. Lindo demais. Vocês Obrigada. são, assim, realmente os pares que se completaram aí. Vocês dois, com certeza. Que linda, Aline. Você é maravilhosa. Fernando também é maravilhoso. Só tenho a agradecer. Eu ficaria aqui a noite toda ouvindo você contar história, ouvindo o Fernando tocar violão, mas a vida, a gente sabe que cada um tem, né, os nossos compromissos e tudo. Eu quero só ler algumas mensagens, principalmente a que a minha irmã deixou, porque da última live eu não li a mensagem dela. A Lê Vale tem que vir ao Recôncavo, tradição, memória e resistência. Ela mora em Cruz das Almas, lá no interior da Bahia, né? Então, ela disse assim, vocês têm que ir lá para poder. É porque ela mora pertinho de Cachoeira, né? Que é uma cidade tradicional, que tem até a Flica, Feira Literária de Cachoeira, então, assim, bem artístico, cultural, é muito bacana. Então, ela está dizendo aqui para vocês irem lá também. Deixa eu ver se tem mais alguma. Vamos Ela lá. está rindo aqui. Ela falou: ah, bom, você lembrou de mim agora. Ó, Raquel, muito lindo, parabéns, parabéns ao casal também. Pessoal aqui adorando, batendo palma, foi emocionante. Olha só, gratidão por essa live maravilhosa. Maria Alice é Maria Alice, Maria Alice Corrêa Miguel. E é porque às vezes os nomes não dá para a gente ler direito, né? Enfim, muita gente aqui só elogiando porque vocês foram assim, realmente, essa história. Eu disse que vocês podiam criar o que. Eu realmente me emocionei muito, muito, muito. E a música, né? É a música dos namorados. E eu queria que vocês deixassem aí todos os contatos, os perfis e tudo que vocês quiserem e puderem deixar aqui. Depois eu coloco lá no meu não, no da revista, né? No Linktree da revista, com todos os links e tudo, mas agora é esse momento final para que vocês possam fazer a propaganda do trabalho, como a Raquel falou aqui agora, o trabalho maravilhoso de vocês. Bom, vou fazer outra propaganda aqui de uma pessoa que está aqui assistindo a gente, que é um para vocês conhecerem. Pode convidar ele também. Ele é um casal de amigos nossos, porque eles também contam histórias, que é o Samuel Medina, que está aqui, que está como Nerito Samuel, eu acho. Ele e a Pamela, um casal de amigos também, que também tem essa história de contar histórias juntos. O Samuel também, super escritor daqui das Minas Gerais. Então fica aí, aproveitando, já chamando os amigos para contribuir. O Samuel Sim, eu também é vou. mediador de leitura. Tem um trabalho super legal, assim, quem quiser conhecer também. E o Abra Palavra, quem quiser entrar lá é @Instituto Abra Palavra.
Vocês podem ir lá para poder acompanhar o que a gente tem feito. A gente tem trabalhado muito esse ano, assim, feito muitos trabalhos, muitos projetos. A gente está com um projeto que a gente já faz há algum tempo, que chama Era uma Voz, que a proposta é a gente escutar outras vozes, narrativas outras, assim. E a gente está fazendo um trabalho em Caratinga, que é uma cidade onde eu passei uma parte da minha infância. Mas como a gente está online, agora está para o mundo, né? Está para Caratinga, mas está também no mundo. Então, quem está lá no @Instituto Abra Palavra, tem o link, vocês podem saber um pouquinho mais sobre esse projeto. Vão ter várias oficinas comigo, de narração de histórias, comigo e com o Fernando, de elaboração de projetos culturais. Estou bem interessada nas oficinas de narração de história, viu? Então, vai ter uma muito legal também, que é de narração de histórias para professores, que é com a Bárbara Amaral, que é uma outra contadora de histórias incrível, e com a Paula Libéria, que é uma atriz também. Elas vão trabalhar um pouquinho como é que a gente, professor, nesse momento de pandemia, pode trabalhar as histórias nesse quadradinho aqui. Vamos ter várias lives artísticas, muitas apresentação comigo, com o Chico, apresentação só do Fernando também, que é um espetáculo de cartas para Luiz. Enfim, gente, uma programação vasta que vocês podem curtir na semana que vem, do dia 15 ao dia 26. Tudo gratuito e online. Então, vem com a gente. Maravilha. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Também passaria muitas horas conversando, mas como você disse, daqui a pouquinho eu dou uma aula. Pois é, por isso que eu estou falando, porque eu sei que você daqui a pouco vai dar uma aula. E só a última mensagem aqui da minha parceirinha, Bruna. Vocês podem contar uma história numa live de Dia das Crianças das revistas RBC e Pontinhos. Vamos agendar, Bruna, vamos agendar, Bruninha. Tá bom? Eu só tenho a agradecer, foi um prazer muito grande. Fala, Fernando. Não, obrigado. Só agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, né, com os amigos que estão aí presentes também. Um beijo para todo mundo. Se cuidem aí bastante. E nas redes sociais, procurem o Abra a Palavra e lá tem nossos contatos e a gente está super aberto para conversar, bater papo, trocar. O que precisar, a gente está aí para se fortalecer nessa caminhada. Um beijo para vocês e obrigado, Guilherme. Obrigada, eu estou assim, muito feliz de vocês terem doado um pouquinho do tempo de vocês para nós. E em nome da comissão editorial, estou agradecendo mesmo. Nosso coordenador nesse momento está dando aula, que é o Everton, não está aqui, mas eu represento, o Raquel representa, e ele também com certeza estaria agradecendo a vocês nesse momento. Tá bom? E todos os namorados, que agora no Dia dos Namorados, mais um Dia dos Namorados no meio de uma pandemia, que a gente aproveite da melhor forma possível, mas com segurança, com tranquilidade, com todos os cuidados e com muito amor, né? Um beijo no coração de vocês e muito, muito obrigada. Valeu mesmo, gente. Muito amor para todos nós. Se cuidem. Obrigada. E tchau, pessoal, que está aí nos assistindo. Até logo. Obrigada a vocês também. Tchau. Agradecemos a atenção de nossos ouvintes. Inscrevam-se em nosso canal www.youtube.com/revistas Pontinhos e RBC. Sigam nossa página no Facebook, @IBC Revistas, e nosso perfil no Instagram, @revistas_RBC_Pontinhos.